Oi, amiguinhos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como vocês passaram o final de semana? Espero que bem. Bom, estou voltando aqui com mais um vídeo e seguindo o nosso conteúdo do terceiro ciclo. Agora nós vamos falar da questão da colonização e o contato do português com o índio no Brasil no primeiro momento. Nós vimos lá na aula passada que a maneira como o espanhol, no caso da história do Hernán Cortés com relação aos astecas, como foi a conquista dos astecas por parte do espanhol. Então vamos ver hoje um pouquinho sobre isso agora com relação ao português aqui no Brasil, né? Então vamos lá. Bom, o Pedro Álvares Cabral, ele chegou ao Brasil em 1500, né? 22 de abril de 1500, ele chegou no litoral da Bahia, na região de Porto Seguro, né? Então tá aqui nesse mapa, nós podemos ver a rota da viagem do Pedro Álvares Cabral. Há quem diga que o Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui na região da ilha de Cabo Verde, sofreu uma forte tempestade, as naus, a esquadra do Cabral, e ela foi empurrada para dentro do oceano, e aí ele foi navegando até que chegou no Brasil. Essa é uma explicação de que os portugueses chegaram aqui no Brasil de forma acidental. Entretanto, existe outra explicação que fala que os portugueses chegaram aqui no Brasil já sabendo que esse território já existia. Então eles vieram apenas para tomar posse. Independente de qual explicação seja a verdadeira, o fato é que Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil em 1500. Né? Então, Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil e aí começa a ocorrer os primeiros contatos. Bom, no primeiro momento existe uma explicação que fala dos bois de piranha. O que é um boi de piranha? Um boi de piranha é quando os boiadeiros estão transportando as suas boiadas e vão atravessar um rio que existe, sabidamente, existe muita piranha por ali, cardumes de piranha. O boiadeiro manda um boi na frente para que as piranhas elas ataquem esse boi, e aí dessa forma ele pode passar com o resto da boiada. Então esse primeiro boi ele é sacrificado. Um boi de piranha, que no caso do início da colonização do Brasil, seria um homem que era desembarcado na frente para entrar em contato com os índios. Se os índios fossem índios hostis, ou seja, violentos, aquela esquadra, aquele pessoal que estava lá nas caravelas, eles não desembarcariam de imediato, eles iriam se preparar, né, para um possível conflito. Agora, se os indígenas fossem dóceis, fossem amigáveis, aí se estabeleceria um contato. E como que eles saberiam disso? Se aquele homem, o boi de piranha, fosse atacado ou não, né? Então, nos primeiros momentos, de 1500 a 1530, a história do Brasil com Portugal fica conhecida como período pré-colonial. Por quê? Porque nesse período o Brasil ainda não vai ser colonizado. Haja vista que o que dava mais dinheiro para os portugueses ainda era o comércio marítimo, especialmente com as especiarias que nós vimos antes da pandemia. Então, de 1500 a 1530 é o período pré-colonial, e nesse período ocorre o ciclo do pau-brasil. Nesse momento, a principal riqueza que os portugueses extraíam do Brasil era o pau-brasil, que a gente vai falar dele daqui a pouco. De 1501 a 1503, então, ocorrem as primeiras expedições exploradoras do litoral brasileiro. Então, um ano depois que o Cabral foi embora, retornou, e aí os portugueses, até 1503, eles fazem algumas expedições onde eles reconhecem o litoral, dão nome a rios, dão nomes a acidentes geográficos, entre outras coisas. Em 1504, é concedida a exploração do pau-brasil a Fernando de Noronha, que monta uma empresa para explorar o pau-brasil, mas essa empresa dele acaba falindo. De 1516 a 1526 ocorrem as expedições guarda-costas, que são expedições que os portugueses enviam ao Brasil
para combater o contrabando que os franceses estavam fazendo com o pau-brasil. Então, o pau-brasil era, entre aspas, pertencente aos portugueses, e os portugueses, isso devido ao monopólio comercial, por conta do mercantilismo, que nós já estudamos também, os portugueses eles vieram combater os franceses que estavam invadindo o Brasil e levando essa riqueza, né, digamos assim. E aí, os portugueses eles começam a se preocupar em colonizar o Brasil, porque o Brasil estava começando a sofrer o risco de ser invadido por outros países, e a gente vai ver mais para frente que a França faz isso. Depois a Holanda. Então, aqui essa imagem eu coloquei para exemplificar um pouquinho dessas expedições exploradoras, né? Os portugueses aqui desembarcando e entrando no território brasileiro. Aqui está o pau-brasil. Então, o pau-brasil ele é essa árvore de coloração vermelha e ele era muito utilizado para tingir tecidos. A madeira também era uma madeira muito resistente e era utilizada na construção civil. Mas a história fala que a principal utilização dessa madeira era para tingir tecidos. Tá aí, aqui ó, o meio do tronco do pau-brasil vermelho. Brasil vem de brasa, brasa vermelha. Então é o pau-brasil, que deu nome à nossa nação, né? Brasil. Aqui as regiões onde o pau-brasil era explorado. E como que esse pau-brasil era explorado? Através do escambo, o português concedia algumas coisas para o índio em troca do serviço. Então aqui a gente está vendo nessa gravura que eu coloquei, o português dando para o índio um espelho, e em troca o índio mostrava, concedia, ajudava a explorar as riquezas da terra, né? E não era só espelho, tinha faca, tinha tecido, tinha pente, várias outras coisas, uma série de coisas que poderiam ser usadas como escambo. E a palavra escambo significa troca. Então, em troca, os índios iam lá, cortavam o pau-brasil, levavam para o litoral, para ser embarcado para Portugal, certo? Bom, mais para frente, já ali no século XVI ainda, ocorrem as invasões francesas. Em 1555, os franceses invadem o Rio de Janeiro. Um pouco depois, em 1612, eles invadem o Maranhão. No Rio de Janeiro, essa região fica conhecida como França Antártica. Quem eram esses franceses que invadiram o Rio de Janeiro? Eram os cristãos protestantes huguenotes. A gente estudou a Reforma Protestante. E os franceses protestantes ficaram conhecidos como huguenotes, eles eram calvinistas. E aí eles fugiram da perseguição católica para cá para o Brasil e fundaram a França Antártica na região aqui do Rio de Janeiro, certo? E aí, quando eles chegaram aqui, eles encontraram um grande conflito entre os índios Tamoio e os índios Temiminós, os índios Temiminós e os Tupiniquins. Então, os Tamoios também eram conhecidos como Tupinambás. Eles haviam formado uma confederação que fica conhecida como Confederação dos Tamoios para enfrentar aqueles índios. E aí, os Tamoios eles acabam se aliando aos franceses, porque os franceses fornecem armamento para eles enfrentarem os seus rivais. E aí os portugueses acabam se organizando. Está aqui uma gravura que eu coloquei para exemplificar o primeiro culto protestante em terras brasileiras. E aí os portugueses se aliam às nações Teminonós, que a gente vai ver agora. Então, a Confederação dos Tamoios gerou uma guerra, que foi a Guerra dos Índios Tupinambás ou Tamoios, mais os franceses, contra os portugueses. Essa união era uma união das nações indígenas contra a escravidão, né, contra a exploração dos portugueses. E aí os franceses se uniram a eles para encarar os portugueses. No final,
os franceses e os tamoios são derrotados pelos portugueses e são expulsos do Rio de Janeiro. E aí é assinado um tratado de paz, conhecido como Paz de Perot, firmado pelos padres jesuítas, que desmobiliza os índios tamoios. Os índios tamoios ficam pacificados. E o resultado foi um massacre e a escravização das tribos litorâneas dos tamoios. Bom, então aqui esse slide fala um pouquinho melhor sobre a Guerra dos Tamoios. Os tupiniquins e os teminonós ajudaram os portugueses a expulsar os franceses da região e depois contaram com o apoio português para exterminar seus inimigos antigos, os índios tupinambás ou tamoios. Para um grupo indígena, outro grupo indígena poderia ser tão estrangeiro quanto os portugueses, franceses, espanhóis ou holandeses eram para eles. Então, esses índios aqui tupiniquins e os temiminós, que eram inimigos dos tamoios, se uniram aos portugueses e derrotaram os tamoios e acabaram ajudando os portugueses a expulsar os franceses. Então aqui a gente vê que os portugueses estabeleciam alianças com tribos segundo o seu próprio interesse e também combatiam outras tribos segundo seus próprios interesses também, certo? Está aqui uma imagem representando os teminonós e essa outra imagem representando os tamoios. E aqui é até uma gravura representando o cacique Cunhambebê, que era um dos líderes da Confederação dos Tamoios, certo? A atividade que vocês vão fazer essa semana é essa aqui, ó. Ela tem esse textinho que fala justamente sobre isso que eu falei, da questão das alianças que o português fazia com algumas tribos indígenas, certo? E são duas questões. Na outra semana a gente faz o restante dela. E aqui, essa atividade, o objetivo dela é conhecer as formas de resistência indígenas, que os índios resistiram à conquista do território por parte dos portugueses. Ok? Para por aqui. E desejo a vocês uma excelente semana. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.